Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. É com grande prazer que recebemos vocês essa noite a esta casa. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos acerenar o nosso pensamento, fecharmos os nossos olhos, esquecermos do mundo aí fora, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, modelo e guia da humanidade, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, por mais essa oportunidade que nos é concedida esta noite, de estarmos aqui na Casa do Caminho, a qual tenho a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E uma oportunidade ímpar de estarmos aqui porque estamos na presença do Mestre. Que ele fala, onde 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então que vocês aproveitem bem a palestra, mentalize pensamentos positivos, de amor, de paz, e que Deus os abençoe, e que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos. Como o Simval falou, nessa Casa do Caminho, hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre a Casa do Caminho. E nesse dia tão frio, nesse inverno tão rigoroso, depois que a gente passou por tantos acontecimentos nesse ano, que trouxeram tanta tristeza aqui para o nosso estado e para todo o país e para todo o mundo, né, que auxiliou na questão das enchentes, como é bom nós estarmos aqui, tanto encarnados como os desencarnados, recebendo todas essas bênçãos que vêm de Deus, que vêm do céu, que Jesus manda para nós. E que cada um que está aqui hoje consiga receber todos os fluidos necessários para daqui a pouco aliviar as suas dores, que venham aqui buscar de repente as respostas que estão procurando, ou que agregam um pouco o conhecimento. Então, na noite de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que particularmente para mim é bem importante, que mexe muito com o meu sentimento, que fala sobre a criança, quem ela é. Esse tema foi extraído, a área doutrinária, a área da família, que fez a sugestão do tema, e esse tema ele foi retirado do livro A Criança à Luz do Espiritismo, de Valdeir Bezerra de Menezes. Então, no primeiro capítulo, ele começa falando sobre a visão de diferentes pessoas a respeito da criança e da infância. Ele fala que para um educador, a criança ela é um vaso perfeito para plantar o conhecimento. Já para o pediatra, a criança ela é um organismo frágil, que requer atenção para que ela tenha saúde e para que ela viva muitos anos. Para um governante, para um político, a criança ela é o futuro da nação e precisa da atenção dos governantes com relação à educação das crianças. Já para um religioso, independente da religião que ele professa, ela é a esperança para a humanidade. E ela solicita amor e educação. O autor ainda fala que todas essas definições, elas estão corretas. E que para nós, talvez todos nós, tenhamos uma diferente opinião a respeito da infância. Todos aqui que têm alguma criança por perto ou que tiveram alguma criança por perto, acredito que todos aqui pensam que as crianças elas são uma parte de nós. As crianças, elas são, para muitos, a razão do viver. As crianças dão sentido à vida, enchem a casa, alegram os dias. E mesmo nos dias em que elas não estão muito boas, elas trazem para nós muito conhecimento. Então, a gente, no contexto histórico, a gente precisa perceber que hoje a visão que nós temos a respeito das crianças
na época de Jesus e há não muitos anos atrás, as crianças elas eram vistas como pequenos adultos. Porém, elas eram para eles um estorvo, porque a criança, além de requerer atenção, ainda ela precisava comer, trazia gastos e muitas vezes elas não traziam renda. Então, para eles, as crianças eram um problema. E também na época de Jesus, e há não muitas décadas atrás, há não muito tempo atrás, e hoje ainda continuam existindo, as crianças órfãs que são abandonadas à sua própria sorte. Naquela época, era muito, muito comum as crianças que perdiam os pais serem largadas nas ruas e terem que aprender a se virar por si mesmas para conseguir alimento. E era difícil elas conseguirem chegar na fase adulta sem o cuidado de uma família. As crianças e as viúvas, elas eram rejeitadas. Se não tivessem algum parente próximo que cuidasse delas, elas eram largadas, elas eram abandonadas. Então, certa vez, Jesus estava fazendo uma palestra para a multidão e algumas crianças vieram para ver Jesus. Ou para ouvir as palavras dele, ou porque ele era uma figura carismática, que todos amavam, que todos gostavam muito. E os discípulos ficaram incomodados com aquelas crianças ali, né, com aquele barulho, aquela coisa que as crianças trazem, né, algazarra, e começaram a tocar elas, mandar elas embora. E Jesus repreendeu eles e disse uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Então, dessa forma, Jesus não diz que as crianças vão herdar o reino dos céus, mas aqueles que são como as crianças, puros, simples, inocentes, verdadeiros, e as crianças às vezes têm até uma verdade muito, muito dolorida, né? As crianças são às vezes verdadeiras demais até. Então, as crianças elas têm essa inocência, porque elas não nascem com o preconceito que nós temos. Isso vem com o tempo. Elas são ensinadas desta forma. E elas acabam achando brincadeira quando se juntam, né? Quando se reúnem, elas acabam achando brincadeiras, mesmo independente da condição financeira, social, racial, física. Então, depois da crucificação, os discípulos eles estavam muito dispersos, porque eles não sabiam, depois da morte de Jesus, como seguir a sua vida. E apesar de Jesus ficar muitos dias ainda depois em espírito com eles, né, ensinando e fortalecendo eles não sabiam o que iam fazer, se eles iam voltar a ser pescadores, se eles iam voltar a ser cobradores de impostos, o que eles iriam fazer, porque Jesus tinha modificado profundamente os corações daquelas pessoas. Então eles ficaram um pouco perdidos. Mas Pedro, ele era o mais velho de todos, ele era como se fosse o líder daquele grupo dos discípulos, e os discípulos viam ele realmente como um líder. Ele juntou alguns dos discípulos e eles decidiram abrir uma casa que abrigasse e auxiliasse essas pessoas que estavam precisando, que tinham necessidades. E o nome da casa eles chamaram a Casa do Caminho, porque ela ficava em Jerusalém, numa estrada, enfim, e as pessoas que estavam doentes, né, aquelas pessoas que precisavam de auxílio, que não tinham o que comer, e as viúvas e os órfãos também eram acolhidos lá. E aquelas pessoas que se curavam, depois, por gratidão e às vezes também por não ter para onde ir, como eles ficavam lá na Casa do Caminho para auxiliar os próximos que viriam precisando de ajuda. A Casa do Caminho ela foi criada de 1 a 2 anos depois da morte de Jesus.
os pesquisadores acharam as fundações, né, das construções da Casa do Caminho, que foram feitas no ano 34 ou 35 depois de Cristo. Então, as pessoas, os recursos que vinham para a Casa do Caminho, eles eram muito escassos, eram doações. E, apesar de serem escassos, nunca faltou alimento, uma sopa quentinha, uma cama limpa, nunca faltaram trabalhadores que auxiliassem na tarefa, porque todos aqueles que têm uma boa intenção no coração e auxiliam o próximo são ajudados pela providência divina. Os espíritos amigos, eles incentivam e eles auxiliam. Quantas vezes aqui na casa, no sábado social, a gente ficava, né, nos grupos pedindo, gente, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando bastante alimento. Quando via no último dia, na sexta-feira, antes do sábado, vinham doações e doações de ranchos para cá e nunca faltou alimento. E às vezes que precisaram comprar alimentos, eles tinham recebido valores, recursos financeiros e daí foram ao mercado e compraram o que faltava. Então aqui também nunca faltou, porque quem está a serviço de Jesus, ele sempre encontra amparo. Então, os discípulos, eles aprenderam a amar e a conviver com essas crianças. Eles ensinaram as crianças e eles também evangelizaram as crianças. Essa foi a primeira comunidade cristã que surgiu no mundo. Há alguns anos, pesquisadores juntaram 5 crianças de diferentes religiões. Um era um muçulmano xiita, outro um muçulmano sunita, um judeu, um cristão e um hindu. Eles juntaram as crianças numa sala cheia de brinquedos, as crianças pequenas. Quando se viram, já começaram a conversar, já puxaram papo e brincaram juntas. E depois de alguns anos, quando já estavam adolescentes, esses pesquisadores juntaram as mesmas crianças no mesmo ambiente, agora adolescentes, né? No mesmo ambiente, e eles começaram a se perceber e eles não conversaram, porque eles se viam como inimigos. Quem ensinou para eles que eles eram inimigos? Quem ensinou para eles, se não foram os adultos, que eles eram inimigos? No Livro dos Espíritos, na questão 379, da 379 em diante, os espíritos, Kardec faz diversas perguntas a respeito da infância, do espírito antes de encarnar, depois quando ele desencarna, né? E é bem interessante essas questões aí. E os espíritos falam que o mesmo corpo que anima o mesmo espírito que anima o corpo de uma criança, ele já foi um espírito que viveu muitas existências anteriores. E às vezes são mais antigos do que nós mesmos, que hoje estamos cuidando deles. Às vezes eles são espíritos bem antigos. E quando uma criança ela desencarna, ela não toma rapidamente a forma de um adulto, porque ela ainda tem as impressões da infância. Então, ela demora um tempo até se acostumar, como que vai crescendo, até tomar a sua consciência de espírito. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala que quando um espírito tem uma elevação muito alta, logo que ele desencarna ainda na infância, logo que ele desencarna, ele já toma a sua consciência de espírito, porque ele não tem tantas impressões da matéria, tantas impressões da infância. O espírito Neio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier, fala que existem colônias espirituais dedicadas às crianças. Nessa colônia, as crianças elas são cuidadas pelas mulheres que querem vir para a Terra com a missão da maternidade, mas também são cuidadas por aquelas mulheres que tiveram que partir, que eram mãezinhas que tiveram que partir com os filhos pequenos. Então, pelo amor que sentem pelos seus filhos que ficaram na Terra, ficam cuidando das crianças no mundo espiritual.
Elas são divididas por faixa etária, assim como aqui na Terra. Lá tem parquinhos, tem muita diversão, tem jogos e tem escolas também. Mas as escolas, elas não têm a educação formal que nós temos aqui, matemática, geografia, ciências, mas tem a educação moral de Jesus. E fala também na Eulúcio que muitas crianças desencarnadas vêm nas aulas de evangelização e participam das aulas de evangelização. Então, Chico Xavier falou que em muitas visitas que ele fez nas zonas umbralinas densas, ele nunca viu nenhuma criança lá. Ele viu muitos homens e mulheres, muitos pais e muitas mães que falharam na missão da maternidade e da paternidade. Mais pais do que mães. Muitas vezes a gente vê nas famílias que se separam, que os pais se separam, que ou o pai ou a mãe, em geral a mãe, fica com os filhos e assume a tarefa de amar, de educar e de sustentar os filhos. Alguns pais e algumas mães, quando se divorciam do seu cônjuge, acabam se divorciando também dos filhos e esquecem da missão que eles acordaram quando ainda estavam lá no plano espiritual. Porque a maternidade e a paternidade a gente já combina lá no nosso plano reencarnatório antes de a gente vir aqui para a Terra. É muito sublime a missão de quem cuida de uma criança, seja um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um vô, uma avó, um dindo, uma dinda, os cuidadores das crianças, as professoras na escola que, nossa, tem que ter uma paciência de Jó, né? De cuidar de tantas crianças dentro de uma sala de aula, tantas crianças diferentes, né, dentro de uma sala de aula, e que essa missão, ela é muito sublime, porque essas pessoas, todas elas estão imprimindo na criança o caráter que essa criança vai ter e que está se formando ainda, né. Então, para a gente adentrar o assunto da reencarnação, na Revista Espírita de 1859, no mês de janeiro, e também no Livro dos Espíritos, na questão 385, na Revista Espírita foi também uma comunicação de um espírito. Ele fala que a infância, ela é uma época específica que a gente precisa vir como criança, né, nessa condição de criança, para que a gente ative nos pais um instinto de cuidado e de preocupação com os seus filhos. E que a gente precisa dessa fase, porque é nessa fase que a criança ela é mais moldável. Então, todas aquelas tendências que tinha de outras vidas, ela acaba momentaneamente, ela traz alguns traços de personalidade, mas ela acaba momentaneamente deixando de lado. Então ela está mais maleável para receber novas impressões e se melhorar. Só que alguns pais e algumas mães, às vezes eles estão tão apaixonados pelos seus filhos que eles acham que aquela coisa mais rica do mundo, eles ficam cegos. E eles acabam não percebendo algumas más tendências que essas crianças têm e que precisam de correção. A gente precisa imprimir nessas crianças uma autoridade moral para elas se melhorarem, para que elas tenham condições de no futuro, quando crescerem, ficarem melhores, tornarem-se adultos melhores também. Em outros planetas, como Júpiter, por exemplo, a infância ela não dura senão alguns meses. Do tempo aqui da Terra dura alguns meses, apesar de eles viverem cerca de 5 séculos. Isso está lá no livro, eu não anotei, esqueci o nome, de Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier. Foi o segundo livro que o Chico Xavier psicografou. E a Maria Mãe de Deus, ela foi convidada para ir em alguns planetas diferentes, né, aqui do nosso sistema solar e até fora do nosso sistema solar, e ela pôde ver algumas impressões de lá.
E ela fala que as crianças de lá, com poucos meses, com cerca de 6 meses, já têm uma visão profunda dos mundos ao seu redor e já se comunicam pela telepatia. Lá, a infância não precisa ser tão longa quanto aqui na Terra. Algumas pessoas que aqui na Terra se destacaram pelas suas virtudes, como Júpiter, ele é o planeta mais adiantado em todos os sentidos no nosso sistema solar, então algumas pessoas que se destacaram aqui na Terra pelas suas virtudes puderam encarnar lá em Júpiter, por ser um planeta mais elevado. Essa é a justiça divina que permite a evolução dos seres. Assim como nós temos aqui na Terra espíritos que também estão vindo de outros sistemas estelares. Divaldo Franco comenta que estão vindo milhares de espíritos de Alcione, que são espíritos de uma elevação moral muito grande e que estão encarnando hoje aqui na Terra para ajudar a gente a se melhorar como pessoas. Porque nós estamos passando, não sei se todos têm conhecimento, nós estamos passando por um processo de transição planetária, onde nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E ainda vai demorar, é um processo que começou ali com a vinda do Espiritismo, mas que vai demorar ainda alguns séculos para se concretizar. E então esses espíritos que vêm principalmente, Divaldo falou, de Alcione, eles estão encarnando aqui na Terra. Assim como também foram esvaziadas as regiões dos umbrais e das trevas, para dar a última oportunidade desses espíritos reencarnarem aqui na Terra e se melhorarem. Porque aqueles que não forem bons aqui, depois eles não vão poder reencarnar aqui de volta. Eles vão reencarnar em mundos primitivos, para ajudar a melhoria desses mundos primitivos, para que eles possam se evoluir também. E para que a nossa atmosfera aqui do planeta, ela mude, para que as pessoas tenham mais pessoas boas do que pessoas não tão boas. Então, nós estamos hoje convivendo com espíritos de alta elevação, assim como nós estamos convivendo com espíritos, às vezes, trevosos, ou espíritos bem embrutecidos. Os antigos falam que antigamente, né, essas crianças que a gente vê por aqui hoje, elas são muito espertas. Então os antigos falam que, nossa, que uns anos atrás as crianças demoravam uma semana para abrir os olhos e que hoje em dia parece que só falta eles saírem falando de tão espertos que são, né? Mas por isso que a gente vê que existem crianças muito evoluídas e elas vêm evoluindo em vários setores diferentes. Tanto nas artes, quanto na ciência, na tecnologia. A gente tem visto em poucos anos quantos avanços nós estamos tendo hoje com a inteligência artificial, né? Quando que a gente ia imaginar, algumas décadas atrás, que a gente ia poder ter isso? Então a gente está vendo muitas evoluções diferentes no ramo da tecnologia, só que moralmente nós ainda estamos muito abaixo. Então a gente precisa, né, na tecnologia a gente moralmente está aqui, a gente vai precisar se elevar e se melhorar para esse processo de regeneração do nosso planeta. Quando a gente vê uma criança que ela tem uma má tendência, a gente precisa corrigir essa má tendência, porque a criança problema, ela vai se tornar um adolescente problema, que vai se tornar um adulto problema, para si próprio e para a sociedade. Não vai ser feliz e não vai fazer os outros felizes também. Então é na infância que a gente consegue moldar essas crianças para elas se melhorarem. Lá na adolescência, elas já começam a voltar no caráter e na personalidade que elas tinham na vida anterior. Então, na adolescência, parece que se transforma numa outra pessoa. Diz, nossa, essa criatura aqui nem parece aquela criança, né, tão calminha. Por quê? Porque eles começam a voltar toda aquela parte de como eles eram, a personalidade que eles tinham na vida anterior. E se eles não tiverem uma base muito forte, muito firme, aí vai ser um problema. Porque naquele turbilhão de emoções, de hormônios, ainda vem toda essa parte espiritual.
Então, é bem importante a gente ter cuidado com as crianças, porque a gente não pode desistir nunca das crianças, a gente sempre tem que tentar melhorar elas, e às vezes é até por um elogio, a gente precisa elogiar as crianças, e eu acredito que muitos de vocês lembram de elogios de coisas certas que vocês fizeram na infância e que vocês lembram até hoje, e às vezes é uma virada de chave na vida de uma criança que está precisando de um elogio. É importante elogiar elas, assim como é importante corrigir, a gente precisa também elevar as virtudes e mostrar que elas estão fazendo certo para que elas se sintam amadas e acolhidas. Então, falando sobre a missão, que o nosso trabalho aqui na casa, o meu trabalho aqui na casa é com as crianças, é com a evangelização. E faz uns anos que eu estudo aqui, trabalho na casa, e quando eu comecei a trabalhar na casa, eu já caí direto, né, sem querer cair na evangelização, né? Eu já trabalhava com crianças na catequese desde os 14, 15 anos, evangelizando os corações, e quando eu vim para o Centro Espírita, eu vim justamente, né, me colocar à disposição, e eles me colocaram justamente para ajudar na evangelização. Então eu pensava, nossa, que eu tinha uma missão muito importante. E a facilitadora do nosso grupo de estudos, ela disse uma vez assim, que quando a gente quisesse fazer uma pergunta para o nosso anjo da guarda, que a gente poderia, antes de dormir, deitar na cama, fazer uma prece para o nosso anjinho, nos mostrar em sonho a resposta para aquela pergunta que a gente tinha. E eu fiquei muitos dias assim, pensando o que eu vou falar, o que eu vou pedir, não queria perder a oportunidade com alguma coisa banal, e eu fiquei pensando, e eu pensei, eu vou pedir se a evangelização é a minha missão. Eu achava muito importante uma pessoa ter uma missão, né? Ter um mentor e tudo aquilo. E eu, naquela noite, fiz uma prece para ele, pedi, e eu dormi. E eu sonhei que eu estava num orfanato, que eu era uma mulher, tinha um vestido cinza comprido, um tecido grosseiro, eu tinha alguma coisa assim branca na cabeça, e eu acho que eu era uma religiosa, mas eu era uma pessoa muito má. E eu tinha um caso com um homem que trabalhava nesse orfanato, nesse lugar. E ele era o meu capacho e fazia tudo o que eu queria, inclusive matar crianças sufocadas, porque eu era muito perversa. Então eu acordei. E eu não sabia se era de repente um sonho de uma vida passada ou não, mas aquele sonho mudou a minha vida. Porque enquanto eu achava que eu tinha uma missão na evangelização, na verdade eu tinha um resgate. Quantas crianças será que passaram, daquelas que sucumbiram às minhas ordens? Quantas crianças será que não passaram nas salinhas de evangelização para eu reter esses corações novamente para Jesus? Quantas crianças difíceis, às vezes, a gente tinha na evangelização, que daqui a pouco eram crianças testando as nossas virtudes. Quantas crianças difíceis será que a gente não tem lá em casa, morando embaixo do mesmo teto que a gente, que Deus permite também pela justiça divina que a gente acolha, de repente, inimigos de vidas passadas, para que a gente aprenda a cuidar dessas pessoas, a ensinar e a respeitar. E quem sabe até amar, o que é uma missão bem difícil e bem complicada. Mas a gente não pode desistir nunca das crianças, porque elas precisam do nosso cuidado. A criança ainda está muito ligada ainda ao plano espiritual. Então, até os 7 anos de idade, ela está muito mais ligada ao plano espiritual do que ao plano material. Então, lá pelos 7 anos, completa a reencarnação dela e ela passa a ter menos contato com o plano espiritual do que com o plano material. Então, por isso que é muito comum a gente ver crianças falando com os amigos imaginários, né, que de repente a gente não sabe quem que é, que daqui a pouco são o seu anjinho da guarda, ou são um amigo, não um espírito amigo, ou não são um espírito amigo, que vem cobrar, porque eles sabem que aquele espírito hoje está como criança, mas no passado fez algumas coisas que não foram boas. Então, às vezes, eles vêm cobrar também. E às vezes as crianças têm pesadelos, enfim, né? Mas
apesar de tudo isso, e a criança, quem ela é, então, a gente viu então que a criança, ela pode ser muitas coisas diferentes. Ela faz parte do nosso coração, ela é parte das nossas vidas. Ela é um ser individual que já teve diversas experiências anteriores. Ela pode ser alguém que veio cobrar débitos de vidas passadas, ou alguém que tem laços profundos ligados ao nosso coração. Elas podem ter vindo do umbral, elas podem ter vindo de planetas, de sistemas estelares elevadíssimos. Mas acima de tudo, gente, as crianças, elas são um terreno fértil, que elas precisam que a gente cuide, que a gente regue, que a gente adube e que a gente plante sementes do bem, para que elas no futuro sejam também pessoas de bem. Essa é a missão de todos aqueles que têm as crianças. Então, que a gente possa ter, quando a gente vê uma criança, que a gente possa olhar para essa criança com um olhar espiritual e entender que ela é muito mais do que uma simples criança. Ela é um ser que precisa de nós, que precisa do nosso amor para conseguir evoluir. Então, que Jesus abençoe todos aqueles que têm contato com qualquer criança e que a luta às vezes não é fácil. Às vezes a gente tem crianças em casa que têm algum problema de saúde ou que tem algum problema de relacionamento na escola, que tem algum problema de más tendências, né? Mas se Deus colocou essas crianças nas nossas vidas, é porque a gente tem condições e porque a gente vai conseguir. E a gente precisa orar e pedir para o plano espiritual para nos trazer respostas e nos dar auxílio nos momentos em que a gente mais precisar. Então, eu agradeço a todos pela atenção, pela caridade. E agora eu vou chamar os nossos amigos médiuns para a gente fazer o nosso passe coletivo. Senhor Deus Pai, estamos aqui, os teus filhos. Todos nós passamos pela bela fase que é a infância, que nos trouxe muitas alegrias e muitos aprendizados. Nós pedimos ao Mestre Jesus que nos dê um coração infantil, inocente, puro, verdadeiro, que ame a Deus, que ame ao seu próximo e que faça o bem. Que todos aqueles que têm crianças que estão precisando de algum auxílio da espiritualidade, que a luz divina que desce direto do coração de Deus encha as nossas casas, preencha todos os espaços, que alcance as nossas crianças e que dê a elas todo o sustento que elas precisam para se tornarem adultos felizes. Pai, nós te agradecemos pelo convívio que temos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós te pedimos paciência, amor e compreensão, que a gente possa dar atenção, que a gente possa dispensar o nosso tempo para as crianças, que a gente enxergue nelas um coração, um terreno fértil que precisa da nossa semente para germinar, para crescer e para frutificar. Que Deus mande sobre nós todas as bênçãos de saúde, de paz e de conforto, que os corações sofridos sejam acalentados, que as feridas sejam cicatrizadas e que a alegria volte a reinar nos nossos corações. Pai, te agradecemos por tudo. Te agradecemos por tudo que temos e por quem somos. Que possamos seguir em paz e que o Senhor nos acompanhe e que assim seja.